Detalhar um pouco um dos casos que costumo falar, conhecido como Damião Ximenes Lopes, que fato trágico aqui no Ceará, em Sobral. Eu vou tomar como base um capítulo de um livro que eu já falei aqui, chamado Direitos Humanos em Tempos de Crise, que eu até já comentei. Foi muito interessante a participação nesse vídeo, está aí nos vídeos antigos, você pode ver. É um texto que foi escrito pela Rafaela Teixeira Sena Neves e pelo Laércio Dias Franco Neto. Eu vejo que o texto é acadêmico, mas a gente vai trazer os trechos, alguns pontos importantes, só para você ver, parabenizar os escritores da obra e desse artigo. O nome do artigo deles ficou: O Brasil cumpriu com o caso Damião Ximenes Lopes, Sistema Interamericano e o problema do cumprimento. Vale a pena, a gente vai ver o artigo todo, mas só para você entender o caso. No caso, os autores destacam que foi em junho de 2006 que, pela primeira vez na história, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pela morte por maus tratos a Damião Ximenes Lopes, que estava sob os cuidados da Casa de Repouso Guararapes, ligada ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, em Sobral, aqui no Ceará. Esta sentença, além de reparar a família de Damião Ximenes, incide também de forma mais abrangente sobre a política de saúde mental brasileira. Trata-se de um marco que acabou sendo um marco muito importante no processo da reforma psiquiátrica aqui no país, tendo incluído a implementação de formação continuada de trabalhadores de saúde mental e segundo os padrões dentro de uma perspectiva de direitos humanos. A demanda tomou o número 12.237 e foi encaminhada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH, que encaminhou essa denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi como a gente falou há pouco aí no vídeo, em 1º de outubro de 2004, e resultou na primeira condenação lamentável, a primeira condenação internacional do Brasil por violação de direitos humanos, que aconteceu exatamente em 4 de julho de 2006, você pode pegar no site isso aí. O caso versa sobre as condições desumanas e degradantes da hospitalização de Damião Ximenes Lopes na Casa de Repouso Guararapes, onde ele foi internado pela mãe, Albertina Ximenes, em outubro de 1999. Ela buscava um tratamento psiquiátrico para o filho. Naquela época, a Casa Guararapes era a única clínica psiquiátrica na região aí de Sobral, aqui no interior do Ceará, aqui no nordeste do Brasil. No dia 4 de outubro de 1999, o Damião Ximenes Lopes, tinha 30 anos de idade na época, foi encontrado pela própria mãe, agonizando em situações críticas de debilidade física. A mãe, a senhora Albertina Ximenes, pediu socorro ao médico, que está até nomeado, mas a gente não vai falar aqui, e presente no local, e por acreditar que o seu filho iria morrer devido às condições em que ele estava lá, como ela encontrou ele caído, passando mal. Entretanto, o médico, mesmo sendo chamado e alertado pela mãe, ele não atendeu aos pedidos e acabou que o Damião morreu. Damião Ximenes Lopes, no mesmo dia, morreu, e isso consta no relatório da sentença da Corte. Virou esse caso Lopes versus Brasil, e a causa da morte, identificada pelo corpo médico lá na ocasião, foi de morte natural, parada cardiorrespiratória. Veja os fatos, o contexto parece bem alinhado, parece tudo correto, mas as denúncias foram feitas, as investigações foram procedidas, e aí, dentro dessa lógica, ela percebeu que o cadáver apresentava marcas de tortura, tinha os punhos dilacerados, roxos, mãos perfuradas e com evidentes sinais de unhas, e uma parte do seu nariz estava machucada. Veja, a mãe não aceitou o laudo. Diante da incompatibilidade entre o laudo médico e os hematomas presentes no corpo aí do Damião Ximenes Lopes, ele foi levado pela sua família para Fortaleza, a fim de que fosse realizada uma necrópsia.
a qual também concluiu que se tratava de morte indeterminada. Veja, a primeira era essa parte cardíaca, a outra morte indeterminada, e a marca do corpo era de tortura, de maus tratos, né? Inconformados com ambos os laudos médicos, eles apresentaram uma denúncia na Delegacia de Polícia da 7ª Região de Sobral, e naquela época a delegacia parece não ter demonstrado interesse na demanda, sendo o processo criminal iniciado bem depois do que foi denunciado. Aí fica difícil pegar as provas, né? Apresentando falhas em todo o trâmite processual, que essas falhas implicaram diretamente na execução, né, dessa perspectiva de cerceamento de defesa, como também nem houve arrolamento de testemunhas, e essa questão de não participação dos envolvidos como réus, quer dizer, mesmo inquérito, né, do modo que foi levado, quer dizer, foi dado um ar de desídia, né, não levaram a sério, né. Aí a mãe procurou a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania para que houvesse a adoção de medidas tanto administrativas quanto disciplinares aí para o Conselho de Medicina, para a Prefeitura de Sobral. Tudo, a família procurou a Secretaria Municipal de Saúde, para a Secretaria Municipal de Saúde do Estado também, e eles saíram procurando, denunciando em todos os órgãos, e nada acontecia. Porque para as autoridades policiais e judiciais também não houve um enfrentamento adequado e nada aconteceu. Esses fatos geraram prejuízos significativos à família da vítima, batendo em todas as portas do Estado, pode-se dizer, de Sobral e Fortaleza, e foram perseguidos pelas autoridades públicas para que desistissem da demanda, quer dizer, houve esse acosso, essa perseguição. Adquiriram depressão clinicamente diagnosticada, além de outras doenças graves, e perderam a motivação para trabalhar e viver, assim consta no relatório. E o mais grave, passados aproximadamente 5 anos da instauração do processo criminal, não obtiveram qualquer resposta por parte aqui do Poder Judiciário brasileiro, do Poder Executivo, ou de nenhuma evolução desse litígio que eles propuseram. O caso continuou impune até que, diante dessa questão, a senhora Irene Ximenes Lopes procurou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, apresentando todas as alegações de fato e a demanda processual lenta, e que ela entendia que tinha parcialidade, bem como a conduta de diversos agentes públicos, a fim de desmotivar o acesso deles à justiça, a querer saber a verdade, bem como no interesse de dificultar o andamento processual para que fosse apresentada à Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Quer dizer, eles começaram a temer a repercussão internacional. E tudo se objetivava a instauração de um processo internacional de direitos humanos, já que ela tinha batido em toda a porta no Brasil e ninguém resolvia, né? E aí as autoridades começaram a se negar. E a pressão começou, e o Estado brasileiro teve 3 oportunidades para prestar informações. Aí junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sobre a acusação de omissão estatal pela morte do Damião Ximenes Lopes nas dependências dessa clínica Guararapes, essa clínica psiquiátrica, né, esse hospital, pode-se dizer assim. Conforme o relatório número 38 de 2002, o Brasil não apresentou nenhuma resposta aos fatos alegados pela mãe e pela irmã, pela denunciante, né, e tampouco questionou a admissibilidade da petição, que levou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos a apresentar este caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quer dizer, ela viu que era pertinente para ser processado e julgado. Em suas exceções preliminares, o Brasil acabou alegando que não ocorreu esgotamento dos recursos internos, correspondendo à Corte, né, dizendo que havia um desrespeito, porque não era para processar essa questão, porque o Brasil ainda estava julgando, mas ela está demonstrando que o Brasil estava com desídia, né? E não ia dar em nada, ia matar no cansaço, como diz aqui, né? E o Brasil foi só pelas preliminares tentando matar o processo sem que a Corte entrasse no mérito. E tinha dito que tinha até, inclusive, precluído o direito deles, né? No julgamento, a Corte acabou vencendo as exceções alegadas pelo Brasil e acabou entrando no mérito da questão. Houve uma espécie de qualificação da responsabilidade internacional,
principalmente porque o Damião Ximenes Lopes estava internado numa instituição psiquiátrica privada, mas essa instituição tinha recursos e atendia pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, que é essa cobertura universal aqui no Brasil. E disse à corte que essa delegação de serviços públicos para as entidades privadas não diminui o dever do Estado quanto aos seus cidadãos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, depois de entrar no mérito, considerou o Estado brasileiro diretamente responsável pela conduta dos funcionários da Casa de Repouso Guararapes e acabou usando como parâmetro de interpretação uma convenção específica que é a Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência mental, que foi ratificada aqui pela República Federativa do Brasil desde 2001. E os documentos da Organização Mundial de Saúde e da OPAS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, quer dizer, tinha um balizamento, apesar do Estado claudicar a nível nacional, externamente, internacionalmente, eles enfrentaram a questão. Né? Viram aí, principalmente, violações aos artigos 4 e 5, a questão da integridade pessoal. Se dispôs que o Estado brasileiro reconheceu essa perspectiva da própria missão estatal, a sua responsabilidade internacional contra a vítima e todos os fatos relacionados diante do tipo de defesa que foi feita, né? Esses fatos relacionados à morte do Damião e aos maus tratos sofridos antes da morte, que ficaram evidentes no corpo, né? O reconhecimento se deu pela carência de resultados positivos na propositura de políticas públicas de reforma dos serviços de saúde mental que proporcionassem procedimentos eficazes de credenciamento e fiscalização nas instituições privadas de saúde. Esses artigos que eles utilizaram nesses tratados, eles levam em consideração a situação de vulnerabilidade da vítima, isso para essa questão de direitos específicos, como o direito ao respeito à dignidade e à autonomia das pessoas portadoras de deficiência mental, assim como esse direito a um atendimento médico que seja eficaz. Não é para inglês ver, como tem um ditado aqui no Brasil que a gente costuma dizer. Além disso, eles trazem consigo outros requisitos que devem ser analisados, tais quais a autonomia, por exemplo, tomar suas próprias decisões, que deve haver a comprovação da necessidade das medidas sem o seu consentimento, por exemplo, essa questão da finalidade do tratamento de saúde mental, ou seja, visar o bem-estar do paciente com os meios menos restritivos à sua liberdade, verificar essa questão da sujeição ou contenção no tratamento, que consiste na designação de qualquer ação que restringe a tomada de decisões ou a liberdade de locomoção por parte do paciente, veja que ele estava amarrado, os pulsos dilacerados, como foi dito aí na história, que somente é válido em último recurso, ou seja, quando estritamente necessária essa contenção. Isso, logicamente, para uma lógica de proteção do próprio paciente ou do pessoal médico e terceiros, e realizada apenas por pessoal qualificado para essa contenção com os métodos adequados, né? Apenas pelo tempo em que persistirem os motivos que justificam a contenção. Quer dizer, nada disso foi apresentado a nível de justificativo. Os deveres do Estado, por exemplo, ligar de cuidar, essa posição de garantidor em relação a todas as pessoas que estejam sob a sua guarda ou cuidado, esse outro dever do Estado, que é regular e fiscalizar todas as instituições que realizem serviços de saúde, inclusive atendimento particular, e também como dever do Estado, eles perceberam que é investigar violações de direitos humanos. Veja, o processo tramitou por anos e nada acontecia. Ademais, aí eles discorrem que no que concerne ao artigo 5º do tratado que está sendo utilizado, ele fala exatamente que nas alegações finais, os representantes da vítima apresentaram no seu texto violações aí, a esses artigos
diante dos familiares, da mãe, do pai, do irmão e de uma irmã do Damião Ximenes Lopes, em decorrência do sofrimento vivenciado com a situação, porque depois que eles disseram que queriam documentos para entrar com esse processo a nível internacional, começaram a ser perseguidos, né? Gerou problemas, né? Houve uma análise, por exemplo, inclusive dúplice, a respeito da investigação policial e as diligências que estavam relacionadas com a morte, com o processo penal e a sua não observância do prazo razoável para a conclusão dos atos processuais. Quanto à investigação policial, além de ter sido realizada tardiamente, o primeiro exame realizado no cadáver da vítima foi considerado inadequado, exatamente por não haver a determinação da necropsia por parte médica, sendo que essa necropsia foi concretizada só em outubro de 99, que além de não ter cumprido com as diretrizes internacionais para as investigações forenses, somente foi realizada mediante encaminhamento próprio da família da vítima. Veja, várias irregularidades, quer dizer, se não tivesse sido atrás pelo governo brasileiro, parecia tudo ok. Quanto à segunda análise sobre a não duração razoável do tempo processual, a Corte Interamericana de Direitos Humanos considerou que não houve adequação da situação às exceções à duração razoável do processo, pois, no caso, não era um assunto complexo. A atividade processual dos familiares da vítima foi adequada e a demora do processo se deve unicamente à conduta das autoridades judiciais aqui no Brasil. Não sendo razoável, disse aí, por exemplo, a Corte, está pendente há 6 anos sem sentença de primeira instância e à espera de uma decisão interlocutória por parte do juiz. Quer dizer, nem as decisões liminares de urgência, de preservação do direito, 6 anos não tinha nenhuma. Quanto às reparações, no que tange ao dano material, o Brasil acabou sendo condenado a pagar $10 mil para a irmã do Damião Ximenes, e por essa ter abandonado o emprego em virtude do impacto psicológico sofrido, quer dizer, a questão trabalhista, né, e a psicossocial dela foi vista. Pagaram mais $1.500 para a mãe da vítima, para cobrir os gastos funerários e os gastos com o traslado do corpo para a necropsia. A título de dano imaterial para o Damião Ximenes Lopes, o Estado brasileiro foi condenado a pagar a bagatela de $50 mil, que inclusive na decisão tinha para serem distribuídos na proporção de 80% para a mãe e a irmã da vítima e 20% para o pai e o irmão. Para a mãe, a Albertina Ximenes, o Estado foi condenado a pagar mais $30 mil, para o pai da vítima mais $10 mil, para a irmã $25 mil. E aí, logicamente, seguiu para o irmão, que é gêmeo do Damião, e recebeu mais $10 mil. Veja o nível, a profundidade da decisão. Quanto a outras formas de reparação, ou medidas de satisfação e garantias de não repetição, o Brasil foi condenado a investigar de forma séria e efetiva os fatos que geraram as violações no caso do Damião Ximenes e a publicar parte da sentença relativa aos fatos provados e aos seus pontos resolutivos no Diário Oficial e em outro jornal de ampla circulação nacional, também para continuar a desenvolver programas de capacitação para todos os profissionais envolvidos com assistência de saúde mental, isso com ênfase nas normas internacionais relacionadas a essa questão da saúde mental.
tem gente sem oportunidade de profissão. Ainda muitos estão vivendo sem saúde, sem educação. E tem famílias que sofrem até mesmo a falta de pão. Ainda bem que não perdi a capacidade de me dignar. Ainda bem que não perdi a vontade de lutar. Se eu não posso todos os valores resgatar, a omissão é que eu não vou ficar. Sou mais uma mão pra trabalhar. Não, não posso calar. Não, não posso me conformar. Não, não posso calar. Não, não posso me conformar. Quando a sociedade despertar, todo preconceito vai acabar. O manicômio não vai mais existir. A violência perder a força de extinguir. Quando a sociedade despertar, acabará o mercantil da prostituição infantil. As drogas serão banidas nas escolas, nas ruas, nas avenidas. O político honrará o seu mandato, porque o eleitor cobrará seus direitos de fato. Não, não posso calar. Não, não posso me conformar. Não, não posso calar. Não, não posso me conformar. Quando a sociedade despertar, o pobre não será oprimido nem explorado. Os direitos humanos não serão violados. Os sonhos da igualdade social serão realizados. Quando a sociedade despertar, o egoísmo será sufocado e não haverá vítima da corrupção. Só a vontade de Deus que todos vivam como irmãos tomará lugar em todo o coração. Não, não posso calar. Não, não posso me conformar. Não, não posso calar. Não, não posso me conformar. Eu quero um Brasil transformado. Eu quero um Brasil transformado. Eu quero um Brasil transformado! Este mês, a Corte Interamericana de Direitos Humanos vai realizar uma sessão extraordinária aqui no Brasil. Antes, o presidente da Corte, Diego Garcia Sayam, recebeu uma equipe da TV Justiça. Na entrevista dada ao jornalista Carlos Eduardo Cunha, ele contou um pouco sobre o funcionamento da Corte. Muito obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite para falar a respeito deste caso. Eu gostaria de começar lhe perguntando a respeito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O que é este sistema? Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene a ser el tribunal que de alguna forma tiene la facultad de conocer casos de alegadas violaciones y de, entre otras funciones, adoptar decisiones, sentencias que son vinculantes, es decir, obligatorias para los estados que son parte de la Corte Interamericana. Pero dicho eso, que suena muy conceptual y muy abstracto, en realidad la esencia del contenido del sistema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que es una creación soberana de los estados que decidieron crear este tipo de mecanismo. Entonces, el Tribunal Interamericano no solamente no es un tribunal extranjero,
sino que es parte de los sistemas judiciales nacionales. Ha sido creado por los estados para que complemente el trabajo de los tribunales y de las autoridades nacionales, y eso es un aspecto sumamente importante. ¿Cómo se ve eso? Se ve eso, entre otras cosas, en que no solamente el Tribunal Interamericano es creación de los estados, sus jueces son elegidos por los estados y expresan el compromiso de los estados de ir mejorando su organización interna y aceptando las sentencias de este Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. Desde hace algunos años, lo que el Tribunal Interamericano hace es tratar de acercarse más a la gente. La razón de ser de un Tribunal de Derechos Humanos son las personas de carne y hueso. De manera que cuando un tribunal como el nuestro realiza sesiones públicas en diferentes países y no solamente en la sede que es Costa Rica, es para transmitir precisamente ese mensaje. Esta corte no es de los jueces, esta corte no es de Costa Rica ni tampoco de la OEA, es de ustedes, es de la gente en Brasil, en Argentina, en México, en Perú, porque las sentencias regresan al sistema nacional y nuestras sentencias se alimentan, por supuesto, del derecho internacional, pero también de lo que hacen los tribunales y las autoridades nacionales que tienen en un proceso de consolidación de la democracia en América Latina un papel también muy activo. Vamos assistir agora a segunda parte da entrevista com o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Diego Garcia Sayão. Ele deu detalhes do caso que será julgado aqui no Brasil. Acompanhe. Especificamente no caso Rodrigues Vera e outros versus a Colômbia, por que especificamente a realização da audiência da sessão no Brasil? Mira, cuando la Corte va a otros países y a hacer sus sesiones públicas tenemos una regla para evitar que un sector del público, de las autoridades, tomen posición, ¿no? Es nunca ver en esas sesiones casos del país anfitrión. Aquí nunca veremos un caso de Brasil, si tenemos un caso de Brasil lo veremos en otro país. Y tenemos, la Corte como cualquier tribunal no escoge los casos que tiene que ver, van llegando, y este caso que tenemos se refiere a los hechos que ocurrieron en Colombia en la década del 80, cuando hubo una toma del Palacio de Justicia en Bogotá por un destacamento de la guerrilla del M-19, y en el proceso de la acción por parte del ejército para la retoma, digamos, del Palacio de Justicia, se produjeron una serie de hechos que son precisamente materia de nuestro caso. Alegaciones de que hubo desaparecidos, de que hubo ejecuciones extrajudiciales y también sobre supuestas deficiencias en la investigación posterior. Entonces, en la sesión pública, lo que la gente podrá ver es esa fase del proceso judicial internacional, que es la fase oral, en la que se examinará declaraciones de algunos de los testigos sobrevivientes, declaraciones de peritos técnicos y, por supuesto, se escuchará los alegatos del Estado de Colombia, los alegatos de los representantes de las presuntas víctimas y, por supuesto, quien ha traído el caso, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De manera que va a ser una ocasión muy importante para quien quiera ver cuál es el proceso que se tiene en un caso de la Corte Interamericana, para quien quiera ver pueda asistir a estas sesiones aquí en Brasilia o pueda seguirlos también a través de los canales informáticos, del internet y de la televisión. Este é um aspecto importante, o caráter público da realização da sessão. Eso es fundamental, porque en general todas nuestras sesiones sobre, cuando conocemos un caso, la fase oral es una sesión pública. Cuando normalmente hacemos nuestros trabajos en nuestra sede, que es Costa Rica, pero desde tiempo reciente nos hemos esmerado de garantizar que el concepto de público sea efectivo, no solo para las personas que pueden estar físicamente ahí, que por supuesto es mucho mejor, sino también que haya otras maneras de poder seguir este debate a través de la televisión o de los medios informáticos del Internet. Y eso tiene una tremenda significación, porque hoy día en varios países de América Latina
está prevaleciendo el concepto de diálogo jurisprudencial, es decir, ir comprendiendo que la razón de ser de un tribunal interamericano no es imponer un derecho externo, sino impulsar un diálogo entre un tribunal interamericano que tiene determinadas funciones con las instituciones nacionales que tienen otras, que están definidas en la Constitución y en la ley de cada país. Entonces, lo que estamos viendo con mucha intensidad es que muchas sentencias de la Corte Interamericana son utilizadas por autoridades nacionales, no solamente judiciales, para fortalecer un enfoque de derechos humanos, y nosotros en la Corte Interamericana también recogemos razonamiento de tribunales nacionales, de párrafos legislativos, para fortalecer lo que es nuestra razón de ser, que es la protección de los derechos humanos. Entonces, el diálogo jurisprudencial es uno de los conceptos más importantes que han salido de esta práctica. Es decir, bueno, cada cual tiene su espacio, este no es una especie del virrey que viene a controlar y decir, bueno, ustedes tienen que hacer A, B, C, no, todos nos hemos puesto de acuerdo. Ustedes han creado la Corte, ustedes han creado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene un objetivo, que es la protección de los derechos humanos. De manera que si un tribunal nacional en Paraguay, México o Panamá protege los derechos humanos de manera más avanzada que la Corte Interamericana, perfecto, no tenemos nada que hacer. Pero hay una serie de obligaciones internacionales que la Corte tiene que asegurar que se cumplan, ¿no? Y realmente yo creo que una de las cosas más importantes es constatar que este tribunal, que es interamericano, en la práctica es en esencia latinoamericano, porque el núcleo de los países que forman parte de esta Corte son los países de América Latina. En este momento los 7 jueces todos son de países latinoamericanos, de tal manera que eso, como países latinoamericanos, brasileros, peruanos, nos puede hacer sentir muy orgullosos, porque hemos fortalecido una dinámica con mucha fuerza que hoy día es una de las herramientas más importantes que tenemos en nuestra región para suplir las deficiencias que podamos tener internamente y que los ciudadanos puedan encontrar ahí una ruta para la protección de sus derechos. Usando uma expressão que talvez seja um neologismo, data vênia, por isso, esta filosofia jurídica de atuação da Corte Interamericana, ela também é refletida, por exemplo, no fato de que nós tivemos a última sessão da Corte no México e que aquela jurisprudência que foi firmada na ocasião, ela será utilizada também nesta sessão realizada aqui no Brasil? Sí, es un proceso que se enriquece muchísimo y que precisamente apunta a que se fortalezcan las capacidades nacionales. Agradeço muito a sua presença. Muchas gracias. E estão abertas as inscrições para quem quiser participar das sessões públicas da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Qualquer pessoa pode se inscrever para as audiências e para o Seminário Internacional. A 49ª sessão extraordinária da Corte vai ocorrer a partir do dia 11 de novembro, aqui em Brasília. As inscrições podem ser feitas por esse site que aparece aí no vídeo. É corteidh.or.cr/Brasil. Eu converso com Roberto Caldas, juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Boa noite, obrigada pela presença. Um grande prazer. Boa noite. Boa noite. Hoje a gente discutiu bastante o tema de direitos humanos aqui no jornal desde o começo. Falamos dos 45 anos do AI-5, mostramos escolas trocando nomes que eram da época da ditadura. Eu queria que você falasse isso. Ao fazermos isso, inclusive, mostrar o trabalho da Comissão da Verdade, né? O Brasil está revendo essa história em relação aos direitos humanos? Sem dúvida nenhuma, e isto é muito importante. A Corte Interamericana reconheceu, no caso Guerrilha do Araguaia, a responsabilidade do Estado brasileiro por não investigar, processar e punir os agentes do Estado que praticaram aqueles crimes de lesa humanidade. Desaparecimento forçado é muito grave e, portanto, é um crime imprescritível. Estes crimes é que acabam, ao não serem punidos, esta impunidade leva a incentivo da permanência de alguns símbolos
do regime autoritário. Por exemplo, este nome de escola, nome de fórum com os presidentes da ditadura, são símbolos que a sociedade deve ir questionando, deve ir mudando para os seus, digamos, símbolos atuais, nacionais, não é? Então, isso tudo é incentivado pela Corte Interamericana, que os símbolos do passado, de um momento sombrio, sejam trocados por símbolos de esperança, símbolos que garantam a discussão e efetividade dos direitos humanos de todos. E isso é bom lembrar, a gente lá no fórum que a gente mostrou de direitos humanos foi debatida essa questão do enfrentamento à violência, né? E que é uma das coisas importantes. E a gente tem vários tipos de violência, inclusive violência no trânsito, violência doméstica. Eu queria que o senhor até comentasse como é que a gente faz para que efetivamente esse tipo de violência deixe de acontecer no país. Bem, quando uma causa chega à nossa corte, nós estabelecemos algumas medidas, alguns estándares, alguns modelos que devem ser seguidos. Eu poderia dizer que dentro da experiência da corte, uma fundamental ação para o Estado e para a sociedade é exatamente a cultura de paz, o que chamamos de cultura de paz. Além de afastar símbolos que representem um passado ruim, um passado em que crimes ocorreram, é muito importante também cuidar das relações sociais, familiares, para evitar a violência doméstica contra a mulher, contra a criança, contra o idoso. Né? Então, veja, a violência está introjetada até mesmo na mais íntima das relações, a relação familiar. Indo para a sociedade, a violência no trânsito é uma realidade, parece uma competição. Será que em vez de corridas de automóvel, nós não deveríamos incentivar um outro tipo de atividade mais solidária, mais conforme o Estado atual? E isso tudo é feito a partir de uma educação. Como é que você ensina essas pessoas essa base desses direitos humanos, desse enfrentamento à violência? É verdade. A educação, não só formal na escola, mas dentro das famílias, deve ser um papel não apenas do Estado. E o Fórum Mundial de Direitos Humanos, em muitas agendas, discutiu isso. A sociedade deve se envolver nas questões que lhe são próprias. Discutir um currículo escolar, discutir nas igrejas, nas comunidades, nas quadras de esporte, discutir que educação é a melhor arma para enfrentar a violência, já disse Mandela, que foi o grande homenageado do Fórum Mundial. Só para a gente encerrar, o que o Fórum traz de prático para melhorar os direitos humanos aqui no país? Qual é o balanço que você faz, rapidinho? Acima de tudo, trouxe muita discussão, a possibilidade de todos falarem. Muita gente que falou contra o Estado, contra o governo federal, estadual, etc. Essa possibilidade de acesso a dizer o que é preciso é fundamental. E ao Estado de obter estas críticas e trabalhar para superar este padrão. Isso é fundamental, foi muito importante a realização do Fórum. E eu conversei com Roberto Caldas, juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Muito obrigada por sua presença. Um grande prazer. Boa noite. Boa noite.